Então, a verdadeira razão de Israel pedir um rei, né? Qual a razão de Israel pedir um rei? Se a gente for perguntar isso aí, eu sei que a gente já está na ponta da língua, né? E lendo aqui o texto, por exemplo, vamos para 1 Samuel 8. Hoje nós vamos meditar para você ver a importância do que vai ser dito aqui, né? Sobre alguns alertas que a palavra de Deus nos traz, nos dá, né? Talvez vai ficar um pouquinho diferente, porque eu estou lendo uma versão bem antiga. Samuel, estou lendo uma versão revista e fiel, corrigida e fiel, de 1753 a 1995, uma versão bem antiga, estou lendo nela, esse livro. Senti assim, olhando, gostei e comecei a ler. Então, 1 Samuel 8, você vai ver aí quando é que Israel pede um rei, né? Porque até aqui Israel era liderado por quem? Por juízes, né? No caso aqui, o último dos juízes, que é Samuel. E ele era juiz, era um juiz porque julgava o povo, morava em a cidade, né? Acho que era Ramá, né? O nome da cidade. E de ano em ano ele fazia um circuito, né? Visitando as cidades e para julgar o povo, julgar mesmo, não só a questão, vamos dizer assim, religiosa, espiritual, mas a questão mesmo de disputas, de litígios, questão civil mesmo, né? Civil, do direito, tudo à luz, né? Da vontade de Deus, da palavra de Deus, como era que Deus via aquela questão. E ele fazia um circuito de ano em ano, voltava para sua base, e lá ele tinha a sua família, sua esposa e 2 filhos, né? Que vai falar aqui até deles agora. Então Samuel ele foi, né? O último dos juízes, né? Que começa lá com Moisés, aí Josué, aí começa os juízes que estão lá dentro do livro de Juízes. Estão entendendo? E aí quando entra 1 Samuel, entra o penúltimo dos juízes, que era Eli, que era quem julgava o povo, ou deveria. E aí ele morre, ele e os filhos, só num dia. Samuel cresce, tempos depois assume a nação, a liderança, né? E ele é o último dos juízes, Samuel. E ele é que vai, vamos dizer, ungir, nomear, ordenar o primeiro rei. Vocês estão entendendo, irmão? Tem que ter essa coisa de olhar, porque se ficar lendo, perde o que eu estou falando. Tipo aluno na sala de aula que o professor está explicando, aí ele está nos cálculos, quando termina, não entendeu nada, porque já passou, né? Mas eu estou falando aqui, eu não sou professor não, tá? Tô só alertando, fica melhor. E a palavra aberta para a gente visualizar o texto, né? Não fechar a palavra depois, o livro. Então ele é o último dos juízes, mas ele também, ele é um... Quais são os outros ofícios de Samuel? Quem lembra? Os outros ofícios? Profeta, né? Quem mais? E sacerdote. Todos diante de Deus com legalidade, né? Todos dados por Deus. Sacerdote porque ele era da linhagem, ele era levita e era realmente da linhagem sacerdotal. Profeta porque o Senhor o constituiu profeta. O ministério dele era muito grande, né? E juiz porque Deus dera a ele a missão de liderar o povo, porque nem toda vez o profeta liderava. Por exemplo, Natã, né? Ele era um profeta que serviu junto a um rei, e o rei liderava, ele era profeta. Samuel também depois vai assumir, vai ser limitado o ofício dele. Por quê? Que agora ele é um juiz, mas quando ele ordena Saul, é por isso que ele está fazendo, depois no versículo capítulo 12 nós vamos ver, ele fazendo um resumo do seu ministério, perguntando: eu enganei alguém? Tomei algo de alguém? Oprimi alguém? Por quê? Porque ele está dizendo: agora eu encerro essa parte do meu ministério, porque agora vocês vão ter um rei, estão recebendo um rei. Então ele continua no ministério profético e sacerdotal, mas o ministério dele de julgar o povo, liderar o povo, tomar as decisões da nação, ele não tem mais. Isso vai ficar com quem? Com Saul, que é o primeiro rei que Israel pede, né? Agora, por que Israel pede um rei?
Isso aqui vai trazer lições, duas, que eu penso que queria que desse tempo de falar das duas hoje, senão a gente fala à noite da segunda, se Deus permitir. Mas olha quantas lições. Ontem à tarde eu fiquei meditando nisso aqui. Eu estava editando os vídeos, e eu colocava lá, eu ia orar e comecei a meditar nisso aqui. Olha lá, 1 Samuel 8, aqui é quando o povo pede pela primeira vez um rei. E aí nós já vamos ver razões aqui porque o povo pede um rei, certo? Então vamos lá. Só lembrando, o ministério de Eli foi um sumo sacerdote, líder, antes de Samuel. E ele liderava com 2 filhos, né? Hofni e Finéas, né? Esse era, vamos dizer assim, a herança que Samuel e o povo recebeu. Então eles estavam vindo desse tempo ruim. Então aí Samuel começa a liderar o povo, e a nação se aquieta, começa a se voltar para Deus, né? Diante da opressão dos inimigos, porque Eli, Hofni e Finéas morre no dia da derrota de Israel para os filisteus, e a nação passa agora a viver escondida, escravizada pelos filisteus. Quando Samuel assume, o povo vai a Samuel pedir a Deus que tire o povo, os tire daquele jugo dos filisteus. E aí Samuel começa a dizer: então se voltem para Deus, larguem os deuses estranhos, se voltem para Deus e para a sua palavra. E o povo diz: pois nós faremos essa aliança. E aí, diante daquele líder, o povo faz aliança, e a partir dali Deus começa a dar vitória para Israel, sob o comando, Israel estava debaixo da liderança de Samuel. E aí passa-se muitos anos mesmo, nós chegamos aqui no capítulo 8, né? E a nação está tudo quieta, mas aí surge um probleminha, né? Vamos lá, Samuel está ficando velho. E alguém que está ficando velho, na ideia logo que vem o que é? Exato, mas a ideia que vem logo, o líder está ficando velho. A ideia, a substituição, né? Vamos substituir, quem é que vai ser o próximo, né? Hoje nós vivemos a expectativa do arrebatamento, né? Qualquer hora pode acabar tudo. Eles não, então eles se preocupavam com o futuro da nação, né? Não quer dizer que hoje quem espera o arrebatamento não se preocupe também com o futuro de si, da família, da nação, da cidade, dos filhos. Nós devemos viver assim até o dia que Jesus decidir voltar. A gente não pode parar, né? Eu já ouvi umas 2 pessoas dizendo: eu não vou fazer faculdade não, porque vai que Jesus volta aí, que adiantou eu fazer a faculdade? E Jesus até agora não voltou. E aí, né? Então tem que seguir, se é a direção de Deus, vai seguindo, né? Eu não vou construir essa casa, eu não vou fazer um projeto aqui de não sei quantos anos, que vai que Jesus volta. Mas aí vai que ele não volta também, né? Então a gente tem que seguir, né? Na orientação dele. Então vamos lá, 1 Samuel 8. Qual é a pergunta que eu fiz no início? Por que Israel pede um rei? A verdadeira razão, o motivo, o que realmente motiva e empurra o povo, liderado pelos anciãos de Israel, que são os anciãos, que são os líderes das tribos, que vão até Samuel pedir. Qual a verdadeira razão? Vamos ler 1 Samuel 8. E sucedeu o que, tendo Samuel envelhecido, olha aí, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Samuel constituiu os filhos. Quem são os filhos? Aí vai dizer aí, o nome do seu filho primogênito era quem? Filho mais velho. E o nome do seu segundo filho era o quê? Abia, né? Aqui diz Abia. Uns diz Abias, né? No plural, Abias, conhece? É a minha versão. E foram juízes em Berseba, lá em cima em Israel, no mapa assim, né? Eles ficavam lá, os 2 filhos. Samuel ainda vivo. Isso aqui é tipo Isaac, ele pensava que já ia morrer. Mas veja que ele ainda vai passar o reinado de Saul, ainda vai ungir até Davi. É claro que ele não alcança o reino de Davi, mas ele não vai morrer aqui agora. Isso era uma ideia que ele tinha, né? E ele ordena os filhos. Aqui está dizendo, ele constitui os seus filhos. Versículo 3, né? Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza,
aceitaram suborno e perverteram o direito. Porque quando aceitavam o suborno, está escrito lá em Êxodo e Deuteronômio, que o suborno cega, tira a visão, né? Ganha o dinheiro. Às vezes não é nem o suborno com a compra, com o dinheiro propriamente dito, às vezes, mas com a influência de um poderoso. Alguém às vezes decide só por influência, de olho em precisar de alguma coisa lá na frente, ou mesmo pelo suborno, né? Tem aquela velha história do camarada que estava diante do juiz, né? Ele, o autor e vítima, que no direito, e quem faz direito um pouquinho, tem professor que conta essa história, né? E aí eles estão lá, e aí o juiz ouviu a vítima, né? E ouviu o autor. Aí quando ele está ouvindo o autor, claro que o autor do crime estava todo errado mesmo. E o juiz vai sentenciar, isso é uma historinha, né? Pedagógica. O autor do delito, do crime, meteu assim por trás da vítima, assim, ó, fez aquele leque, aquele abano assim de dinheiro, ó. Sacudiu assim, aí o juiz olhou e disse: bem, pelo que eu ouvi, você tem razão, para a vítima, né? Mas pelo que eu vi, quem tem razão, aí é o outro, né? Então, é a história e é verdade que o suborno cega. É por isso que a gente vê tanta coisa nesse país aí, né? E o dinheiro movimentando essa máquina de corrupção nesse país, tudo por causa do dinheiro. E a influência também é o dinheiro, né? Que está por trás. Às vezes, uma vez um delegado de Geórgia, às vezes, não tem dinheiro na história, mas tem influência, um amigão lá que pede, um grandão lá que pede, ou é parente, ou é amigo, ou sei lá. E o cara tem medo de ir contra, porque um dia ele pode precisar. Tem medo da conduta dele um dia cair e precisar, né? Então aqui diz que os filhos de Samuel, eles fizeram o quê? Eles não foram como Samuel, né? Eles se inclinaram. Isso aqui é o tema para outro assunto, né? O filho de um homem desse aqui, né, se inclinar à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito, o julgamento deles. Já estava tudo corrompido, né? Olha o versículo 4. Como é que começa na tua aí? Então, é como que diz assim, olha para cá. Diante disso, eu perguntei, qual foi a pergunta que eu fiz no início? Qual foi a verdadeira razão, motivação para Israel pedir um rei? Não estava tudo bem, irmão? Sim ou não? A nação não estava em paz? Samuel não estava liderando bem? Aí eles aparecem com essa ideia, né, essa história diante de Samuel. Queremos um rei, como eles vão falar aqui. Então nós vemos aqui o versículo 4. Então, diante disso que nós lemos, olha lá. Todos os anciãos de Israel se congregaram, se reuniram sem um líder. Presta atenção. E vieram ao líder Samuel em Ramá, a Ramá. Quem que morava em Ramá, que eu falei no início? Samuel, foram lá. Quantas tribos tinha Israel? 12. Então, todos os anciãos das 12 foram lá. E disseram-lhe: eis que já estás velho. Mas veja que eles não disseram broco, doido, retardado, velho. Eles talvez não tinham ouvido aquela história que diz que panela velha é que faz comida boa. Não ouviram, né? Talvez não sabiam desse adágio, ditado popular, né? Então, olha a conversa deles. Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Ou seja, como lá fora eles têm. 6. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos do homem de Deus, do líder, Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel fez o quê? Orou ao Senhor, foi conversar com Deus. Versículo 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar
sobre eles. Olha o versículo 8, que parece não ter muito sentido, mas nós vamos ver que tem muito. O versículo 8, e Deus não fala nada à toa. Conforme, isso aqui é Deus falando ainda, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram. Ou seja, não é a primeira vez que eles me deixam. E a outros deuses serviram, assim como também fazem a ti. Qual é o motivo que nós somos empurrados automaticamente? Olha para mim agora, a aeróbica, né? Agora do pescoço, só do pescoço. Qual é o motivo que a gente é levado a entender por que Israel, aqui na verdade são os anciãos, a liderança, então se diz Israel, porque eles representavam o povo. Por que Israel pede um rei? Por que Israel pede um rei? Que motiva Israel a pedir um rei? Segundo o texto. O que motiva aqui? Segundo o texto. Uma das razões. Eles viram que as outras nações tinham um rei. Inclusive, talvez eles olharam os filisteus que tinham vencido eles com 5, que os filisteus eram uma nação diferente. Eles tinham os 5 reis dos filisteus. Eles eram unidos. Você pode ver, tinha o rei de Gate, rei de Ascalon, rei não sei de quê. 5. Então, olha, os filisteus têm 5. Nós não temos nenhum. Uma das razões. Qual outra? Samuel velho. Outra. Se corromperam. O direito, o juízo. Isso. Apesar de Samuel estar lá e a palavra dele é que prevalecia. Mas eles viram os filhos de Samuel, que haviam sido constituídos pelo próprio Samuel. Né? É isso ou não é? Essa análise é interessante a gente observar. Veja bem, que depois eu vou explicar 2 coisas aqui. Essa análise a gente é empurrado, sem você perceber, a gente é empurrado a analisar assim. E veja que nós todos entramos na mesma análise de quem? Dos anciãos. Tudo que nós falamos aqui, é os anciãos que disseram isso. Foram os anciãos, eles que pensaram assim. Essa foi a motivação de Deus? Uma decisão de Deus? Não, isso aqui são eles. Quando eles viram, a situação era real. Samuel está velho? Tá. Os filhos se corromperam? Sim. As nações tinham reis? Sim. Mas eles é que pedem e a motivação é deles. Aqui não é Deus está dizendo que eles deveriam pedir um rei por causa disso, não. A gente é empurrado, porque veja bem, o versículo 4, ó. Todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, lá em Ramá, e disseram isso. Então a gente entra nisso. Por que Israel pede um rei? Porque os filhos de Samuel se corromperam, Samuel era velho e as nações, né? Mas isso é a visão deles. Agora, presta atenção, a verdadeira razão, e quando a gente vê a verdadeira razão, a gente tira as conclusões, que vai ser a palavra de hoje, está no capítulo 12. E quem vai falar? Olhe para cá. Quem está dizendo aqui os motivos de se pedir um rei? Quem está dizendo para nós os motivos de Israel pedir um rei? Quem está dizendo para nós? Os anciãos. A Bíblia está só narrando, ela está só descrevendo o que eles falaram. Mas lá na frente, por isso que a gente tem que ler ela toda, para tirar as conclusões. A verdadeira razão é dita por Samuel. E eu prefiro acreditar em Samuel do que nesse ancião. E você? Hein? Nós vamos acreditar nesse ancião ou em Samuel? Então vamos lá para o capítulo 12. Estamos no capítulo 12? Sim ou não? Quem não trouxe a Bíblia, pesque aí do irmão. Olha, para a gente ganhar tempo, e ler não é perder tempo. Eu digo é para a gente focar o assunto, tá? Do 1 até o 5, é Samuel fazendo uma análise do seu ministério. Porque ele já está velho e o povo agora pediu um rei.
Então nós vamos começar do versículo 6, que é onde ele vai falar do assunto em tela, do assunto que nós estamos tratando. Versículo 6. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé. Ele falando com os anciãos e toda a nação. Versículo 7. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé e pleitearei convosco perante o Senhor sobre todos os atos de justiça do Senhor que fez a vós e a vossos pais. Versículo 8. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram a vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Eles estavam agora em Israel, na terra que Deus havia prometido. 9. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus, então os vendeu à mão de Cícera, capitão do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos moabitas, que pelejaram contra vós. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos ao Senhor e servimos aos Balaíns e a Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. Versículo 11. E o Senhor enviou a Jerubaal. Quem é Jerubaal? Gideão, né? E a Baraque, e a Jefté, os juízes, e a Samuel. E livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. Ao versículo 12. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Agora, versículo 13: vedes aí o rei que elegestes e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Qual foi a verdadeira razão, irmão, deles pedirem um rei? Qual foi? Versículo 12. Aqui é Samuel dizendo: quando viram Naás, rei, que ele vai dizer aí, dos filhos de Amon, uma ameaça nova surgindo e grande. Quando viu que vinha agora algo para arrebentar vocês pediram um rei. Qual foi a motivação que Samuel está dizendo aqui? Que eles, a razão, a verdadeira motivação, o que empurrou a nação a pedir um rei? Medo. Não confiaram no Senhor. E disseram: queremos um rei agora como outras nações. Tem. Talvez eles pensavam assim: eles são fortes porque tem rei. Nós não temos. Tinha a ver com os filhos de Eli? Segundo Samuel aqui, tinha a ver com a velhice de Samuel? É por isso que Deus faz um histórico deles. Vocês não me abandonaram a primeira vez. Não é a primeira vez, não. A verdadeira razão deles pedirem um rei não está em 1 Samuel 8, mas em 1 Samuel 12. Mas veja como nós, se fizermos uma leitura a partir do que os anciãos disseram e a nação toda, nós vamos ser empurrados a pensar em quê? Que foi aquela motivação. De início, logo de cara, 3. Quais são? Samuel velho, os filhos se corrompendo e as nações tinham um rei. Mas a verdadeira razão, Samuel vai dizer, vou ler de novo, olha aí, versículo 12, de 1 Samuel 12, 12. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo porém o Senhor vosso Deus e vosso rei. O que Samuel está dizendo é o seguinte: vocês querem ser como os outros, quando aparentemente as coisas estão dando certo. Quando Deus chamou vocês para viverem diferentes, serem diferentes e andar pela fé. Vocês creem num rei, homem, cidadão, olhando, mas não conseguem crer num rei que está num trono invisível, que exige fé, exige espiritualidade, confiança.
Ele até hoje era o vosso rei, e assim ele queria. Apesar de Deus ter plano e propósito de um dia nomear um rei em Israel. Porque há textos em Gênesis e em Deuteronômio. Certo? Então, preste atenção nas lições que se tira daqui, tá bom? Eu já falei que a princípio, né, nós somos levados a crer que as razões eram aquelas de 1 Samuel 8, mas não são. Isso aqui eu tiro, são duas grandes lições que se tira daqui para nós, Igreja do Senhor, né? A verdadeira razão não são, vou falar de novo, né? Os anciãos que dizem, mas o homem de Deus, o líder, o Samuel. É lógico, né? Ou é algo bem lógico quando se lê 1 Samuel 8, a gente entrar naquilo ali. E é também uma maneira de a gente perceber como é fácil também a gente ser levado em alguma situação. Tem até um texto lá em Êxodo que diz assim, pra gente, cuidado para a gente não ser levado com a multidão, para a gente não acompanhar a multidão. Se nós tivermos essa fraqueza de acompanharmos multidão, nós podemos sermos ou irmos em situações terríveis. Foi a multidão que condenou Cristo, né? Sim ou não? A Yara leu ontem lá no culto, na casa dela lá, do Jairão e dela, em João 6, que a multidão, quando Jesus endureceu o discurso, saiu, né? A multidão saiu, e as pessoas acompanhavam, e os 12 ficaram. Então, os filhos se corromperam, Samuel está velho, os que nos vencem têm esse modelo, então vamos entrar nesse modelo. Então às vezes a questão é de lógica, e servo de Deus não é para andar por lógica. Às vezes a gente ouve coisas, analisa situações que tem lógica, tem sentido, e a gente esquece que Satanás é o pai da mentira, do engano, se monta as coisas, irmão. A gente vive num mundo, irmão, que a gente tem que ter cuidado com os extremos, que não se pode crer em tudo, mas tem o perigo da gente passar a não crer mais em nada. Que quando a gente vê aquela Susana Richthofen, vou falar aqui num caso público, né? Chorando no velório dos pais, acabando de chorar, passando mal, sendo que ela, com o namorado dela e o irmão do namorado dela, foi que mataram os pais para ficar com o dinheiro, a fortuna, a herança dos pais. Vocês estão entendendo? Tem um provérbio lá em Salomão que diz: chega um na frente falando. A gente que trabalha na função que a gente trabalha, às vezes a pessoa chega lá na delegacia, na audiência, chora, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí vai se apurar depois, nada a ver. Alguns às vezes não tem nada a ver, né? Então, por isso que a Bíblia vai mostrar algumas coisas aqui para nós interessantes, para a gente não ser levado. Aqui tá, a lógica é para matemática, é para filosofia, para essas coisas aí. Para a palavra de Deus, não. Nós temos um rei, ele quem diz as coisas. Tem até uma música, acho que é do Marco Antônio, que dizia: ele é fora da lógica. Vê se tu acha aí, ele é fora da lógica. Não tem lógica. O que é lógica? Eu não sei nem dizer o que é lógica, não, mas a gente consegue entender sem saber definir, né? Quer dizer, é uma coisa que você está vendo ali, é realmente, não é? São quadros, são pinturas, são paisagens que aparecem diante de nós, que você olha, está aqui, é verdade. Mas se não tiver a vida que Deus aconselha e exige dos seus servos que a gente deve ter, não teremos condições de alcançar a verdade, que às vezes não é aquela. Por isso que Davi dizia que queria estar no templo, estou até adiantando aqui, né? Para aprender do Senhor, que vivia num mundo de falsificações, falsidades, mentiras, enganos, pessoas sendo levadas para emboscada, pessoas sendo levadas, conduzidas ao engano.
e que tem levado até homens de Deus. O próprio Samuel se deixou levar quando Deus manda ele, ou o manda, né? Vou falar mais correto, ungiu um rei na casa de Jessé. E o que aconteceu lá? Quando ele olhou Eliabe, grandão, certamente eram jovens simpáticos, né? Homem bonito não existe. Aí no máximo que a gente chega a dizer, o cara era simpático, né? Aí ele fortão chega lá, Samuel quando olhou, entendeu? Aí disse, certamente eu estou diante do ungido do Senhor. É esse aí. E ele pega uma repreensão na hora, que está se deixando levar pela tela, pela paisagem, pelo que foi apresentado, e não pela verdade. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Porque a verdade está nele, e ele que diz o que é verdade. Muito embora as coisas sejam pintadas como verdade, nós devemos andar pela palavra, que é a verdade. É o que o mundo tem dificuldade de entender. E a igreja não pode ter essa dificuldade. Não deveria ter essa dificuldade. Então olha aqui, eu fui analisar as coisas pela lógica. É perigoso que alguém que está lá ouvindo aqueles anciãos está caindo na conversa. É verdade, verdade mesmo, nós precisamos de um rei. Por que nós precisamos de um rei? Porque Samuel está velho, é um homem de Deus, é um homem de Deus. Quando Samuel fala no capítulo 12, né, que nós começamos a ler no versículo 6, não foi? Mas se tu ver antes, Samuel vai dizer tudinho, perguntar um monte de coisa se eu fiz de errado. Pode me dizer alguma coisa, se eu tomei eu vou restituir. Não fizeste isso, não fizeste. Tanto é que ele disse, os teus filhos não andam no teu caminho. Eles reconhecem, porém está velho. O cara é de Deus, camarada de Deus, na linguagem deles, né? Querendo chamar um homem de Deus de cara, não. Mas na linguagem deles, né? Daquele, talvez, da Israel, rapaz, gente boa, mas está velho, os filhos. E as nações que estão nos vencendo têm rei. E ser levado. Uma lógica, não tem sentido aí? Tem lógica ou não tem? Um sentido aí, ó. Quem que não cai numa conversa dessa? Só tem um. Quem ora e tem maturidade diante de Deus. Vamos já ver aqui. Experiência com Deus. Prudência. Né? Então, ó. Já falei que Satanás é o pai da mentira. E aí eu estava escrevendo aqui. Olha quantos ele enganou na Bíblia, irmão. Homens que tinham espiritualidade mais do que nós. E é por isso que estão aqui. É claro que Deus nos chama para ter, mas nós temos que reconhecer que eles têm mais. E é por isso que estão colocados aqui. Olha como homens e mulheres na Bíblia foram empurrados. Igrejas, nações às vezes. Ele conseguiu derrubar, enganar. Vocês estão entendendo? A periculosidade dele, o nível dele é muito grande. De engano, de engodo, de ludibriação, de manipular a realidade diante dos olhos. Vocês estão entendendo? E ele tem muitos instrumentos, sonhos, visões, profecias, aparência, conversinha. O mundo empurra, e o pior, um monte de sentimento nosso que nos empurra a entender as coisas erradas. E aqui nós estamos vendo que o que está empurrando a nação a pedir um rei é um sentimento de medo, de falta de fé. Estou até adiantando coisas que eu ia falar lá na frente. Que eles estão com medo de uma nova ameaça. E naquele medo são empurrados a procurar uma situação. E a primeira tela que aparece é essa bem aqui. Você veja que Samuel, apesar de ter experiência com Deus, ele vai orar. Vai ou não vai quando o povo pede um rei? Sim ou não? Porque de repente, podia ser. Ele sabia que não era, porque logo ele se entristece. Já vê um testemunho no coração dele. Ele se entristeceu com aquela situação. O alerta já veio para ele. Ele se entristeceu. Olha para cá. Quando ele ouve, olha lá o texto. Ele se entristece. A palavra parece mal aos olhos dele. Vamos olhar o texto para você ver. Só para você ver que tudo é ensino para nós, né? Capítulo 8, versículo 6. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Foi o primeiro testemunho dele. Mas olha para cá.
O homem de Deus, a mulher de Deus, quando eu falo homem no sentido, né, genérico, né, homem e mulher. Então o alerta veio, ele viu uma situação, vieram, ele já pareceu, aquilo já veio um sinal para ele, era Deus. Só que mesmo, olhe para cá, mesmo ele recebendo um sinal, ele já era Deus, mas ele vai fazer o quê? Se certificar que é Deus, porque também tem coisas que podem vir para mim me entristecer, e só uma coisa minha, porque eu não queria naquela hora, não queria daquele jeito, mas que Deus queria. Aí a gente vai orar e Deus alegra. Não, é eu que estava no negócio. Pode entrar, pode aceitar, pode concordar. Você está entendendo? Então, veja que ele é um homem de Deus, veio o sinal, mas ele não fica. Opa, Deus testemunhou aqui, irmão. Muito bem. É de Deus. Não, pareceu mal. Então, não é, irmão, não é. Ele não foi logo dizendo, ele veio, entendeu? Porque também, às vezes, Deus já falou alguma coisa para alguém, epa, não é. Mas Deus não tinha falado, foi surpresa para ele. Veio mal. Vou orar. Consultar. Está entendendo? E nem orar e pá, não. Tem tudo uma questão que vai envolver aqui. Não é só, eu fui orar, realmente. Não é. Não é assim não. Então vamos lá, continuando. Eu estava dizendo o quê? Eu estava dizendo o quê? De Samuel, né? Então, outra coisa. Alguém, né, como eu falei, situações que aparecem, porque de alguém, de um grupo, de uma igreja, de uma cidade, de um líder, seja espiritual ou não, que pode estar sendo tomada, não levada por Deus, não conduzida por Deus, mas por algo que a pessoa está passando e reinterpreta. Eu estava dizendo aqui, eu estava aqui me lembrando, né, que, por exemplo, nós passamos agora por uma pandemia, né, e Deus nos deu graça, todo mundo vivo aí, até quem está trabalhando, ou quem está dormindo, ou quem viajou, quem está viajando, está vivo, né? Daqui Deus preservou, né? Para a glória de Deus. Infelizmente, temos que dizer com tristeza que morreu muita gente nesse país, né? Infelizmente, a tristeza nossa, né? Sei que a gente tira lições de tudo, né? Mas infelizmente a realidade é essa, né? Então, o que é que acontece? Vocês viram que as igrejas se fecharam, e ontem eu tive a felicidade de falar com um pastor amigo meu do interior, né, um líder, e ele disse, eu disse, e aí, como é que estão os cultos aí? Ele disse, quando é que você vem aqui? Pastor, vem aqui, vem passar aqui um final de semana comigo. Até brincou, ele disse, vem quebrar as correntes aqui dessa igreja, de umas coisas que estão acontecendo aqui. Eu digo, vamos, no nome de Jesus, vamos lá. Agora vamos orar, né? Vamos orar para Deus encaminhar as coisas, para a gente não ir. Se nós correntes se a gente disser a direção, esse cara a gente voltar de lá é preso com as correntes de lá, né? Eu digo, vamos orar, né? E aí eu disse, mas os cultos aí estão normais? Ele disse, nunca paramos. Foi em cima, foi embaixo, foi até na justiça aqui, promotor, mas o que foi decidido lá, aí nós concordamos de fazer 2 cultos na semana. E aí, pastor, ficou 2 cultos na semana, porque não era para fazer todo dia, não sei o quê. Nós chegamos à conclusão, aceitamos. Mas nós não paramos os cultos, não. Eu digo, nós aqui também temos 2 cultos, para a glória de Deus. Nós ficamos continuando. Mas olha quantas doutrinas, palavras, coisas que se apresentaram diante de nós, irmão, que se a gente tivesse bancado um mole, a gente tinha caído nisso. Coisa desenhada bem bonitinho, quadros bem organizados. Já viu aqueles professores que são tudo bagunceiro no quadro? Ele começa a escrever, ele mete a mão, ele se suja todo, aí ele risca um pouquinho ali, mas tem professor organizadinho que vai desenhando o quadro, né? E vai enchendo e coloca, abre um espacinho aqui, tem até giz de várias cores, no tempo do giz, agora no pincelzinho, né? E agora de várias cores, não tem? Então são esses professores aí, aqueles quadros lindos, mostrando texto, argumentações lindas, que se a gente não tiver com a verdade de Deus, a gente cai. A gente entra, a pintura vem para nos convencer. Irmão, não é à toa que no interior o diabo, o povo, até que não é crente, chama o diabo de pintura. Quem já ouviu falar que o povo é a pintura do cão? Quem ouviu falar essa expressão? A Anne já viu, eu também já ouvi. É a pintura do cão.
Porque ele pinta um quadro para tentar nos levar para aquilo. E aqui Israel, olha as lições que a gente tem aqui da pintura do cão. Olha agora em tempo de política, igrejas fechadas. Pastor, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, respeito, não estou te condenando, mas eu não voto num pastor, nem voto mais. Estou preocupado com a multa que eu vou pagar. Vou ter que parcelar. Me disseram que é R$1,50. Mas deve estar maior, porque já tem R$3, já aumentou. Ó. Eu e minha mulher temos que pagar multa. Mas eu não voto num pastor, irmão, num líder. Por quê? Olha, não tem, eu sei que pode ser um homem de Deus, pode ser um homem com boas intenções, e que eu vejo caráter, boa vontade, competência, condições, firmeza aqui, ó, para poder resistir, porque a gente já viu boas pessoas, humildes, gente boa entrar lá e é tragada pelo sistema, porque não tem aqui, ó, maturidade. Sou inocentezinho, chega lá, vai empurrando, ei, rapaz, não é assim não, e vai puxando assim, ó, vai puxando assim com a coisinha, atraindo, tchum, leva. Não tem aqui, ó, não conhece história das coisas, não conhece em profundidade as coisas, não tem experiência, para ver lá na frente, cai. É levado às vezes por emoções, alguém chateia daqui, pula para o outro extremo. Irmão, a coisa é complicada, só Deus, irmão. Eu sou obrigado a dizer para vocês uma coisa que eu aprendi aqui pelas escrituras: o equilíbrio só em Deus, o equilíbrio só no Senhor. Por isso que está escrito que bendita é a nação cujo Deus é quem? O Senhor. O que eu ia dizer mesmo? Sim, eu não voto, irmão. Não é porque dizer, rapaz, eu não gosto dele, do partido dele, ele é de direita, de esquerda, de canto, de lado, de revés, de cabeça para baixo. Não é nada disso, irmão. É porque para mim eu estou tirando um homem de Deus do lugar que Deus colocou ele, e colocar num lugar que alguém, agora ele está dizendo que é Deus. Para mim é isso. Eu tenho um pastor amigo meu que tem essa mesma visão. E aí um pastor amigo conhecido da gente aqui em São Luís foi ser candidato e foi bater lá um dia ele para pedir voto. Ele disse para mim: Jorge, eu tive que ser sincero. Ele disse assim: para eu não falar mal de ti, eu vou falar para ti. Eu não voto em ti. Disse lá para ele. Por quê? Meu irmão, Deus te chamou para o ministério. Se Deus levantar um irmão lá da igreja, e é Deus mesmo, apoie, ajude, mas tu eu não voto. Porque tu testemunhou que Deus te chamou para o ministério. E agora Deus já está chamando. Que é isso, irmão? E sobre isso aí eu tenho dúvida. Eu não tenho dúvida do teu chamado pastoral, ministerial. Agora disso aí eu tenho dúvida, por isso eu não voto em ti. Eu não quero ser cooperador do cão, do diabo. Eu vou ser cooperador de Deus, de te incentivar a ficar onde Deus te chamou e te colocou. Façam isso comigo se um dia. Mas aí Deus me leva, né? Um dia, antes disso, um dia eu estava ali na porta e alguém brincou, disse: Jorge, disse que tu estava com a bandeira aí, no dia que o presidente veio aí, né? Disse que tu estava com a bandeira aí do Brasil. Aí eu disse: rapaz, pode me internar que eu estou doido. Aí o neto disse assim: pode é me enterrar. se me ver, me enterra, porque o rato é morto. Neto dizendo. Isso é coisa da visão da gente, né? Fica aí quem quiser sacudir as bandeiras. Tá bom? Mas eu não estou falando contra um crente que se acha chamado. Veja bem o que eu disse aqui. De um pastor, né? De tirar ele, roubar ele da igreja, que vai roubar o tempo, irmão. Tem comissão real ali que passa de 3 dias madrugando e não sei o que, para discutir uma coisa, é noite e dia. Que hora esse homem ora? Lê a Bíblia, aquieta o juízo e cresce no Senhor para trazer uma palavra, como nós estamos vendo aqui. Porque um homem que lidera, ele tem que ter discernimento de Deus, porque as situações vêm, e ele precisa ter esse discernimento, crescimento, maturidade, para conduzir o povo. Ele tem a falha dele? Tem, mas ele tem que ter maturidade para ver, para perceber. Porque
Porque a pintura do capeta vem. Vocês nunca mais vão esquecer a história da pintura, né? Agora escute aqui. Outra coisa que eu fui anotando, né? Uma vez eu vi um pastor. Vocês já ouviram falar das igrejas pretas? Quem ouviu falar das igrejas pintadas de preto, tudo no escuro? E o pastor está no altar e fica aquele holofote em cima dele, tudo no escuro. Aquela roda, tipo aquelas coisas que a gente vê de helicóptero, né? Só em cima dele. E os outros jogos de luz, Globo da Morte. E aquele laser, o nome já está dizendo, Globo da Morte. E tem muitas igrejas, algumas já mudaram, mas a febre estava grande. Eu vi de um amigo meu que eu quase morro de tristeza, né? E aí tudo era escuro, aí aquele negócio. Aí um dia eu vi um pastor dizendo: olha a pintura do capeta. Eu também a princípio achei estranho, mas sabe o que eu percebi? Que se nós estamos num culto e está tudo escuro e o holofote em cima do pregador, vai prender a atenção das pessoas no pregador. Ai, que coisa linda, irmão. Que pintura excelente. Agora por causa disso a igreja vai ficar toda no escuro, parecendo boate. Aí eu me lembrei quando eu ia para Ninja, para Taj Mahal, para Tucanos. É o novo. Quando eu ia para o Zé da Aparecida, era um cabra que tinha no interior que fazia festa. Para o Urca, quem lembra do Urca? Eita César, tu ouviu muito Raul Seixas lá, hein? Entendeu? Eu digo, é lá, que essa pintura é de lá. O diabo quer trazer isso para cá, irmão. Está entendendo? O inimigo quer trazer essas coisas para a casa dele. Então quer dizer que para prender a atenção em mim tem que escurecer tudo. É bom que aí crente dorme, crente sai do lugar, crente faz coisa aí, né, do que quer e ninguém nem está vendo, né? É bom também que crente não vai beber. Meu filho, não vai que tu cai aí, beber água no banheiro. Vai logo beber que daqui a pouco vai escurecer tudo. Bebe logo água. Tudo truvo, que nem diz no interior, né? É assim que diz lá no interior, é truvo, tudo truvo. Mas olha como a pintura, irmão, é bonita. Está entendendo? E já viu se essa moda pega, irmão? Hein? Já viu se essa moda pega? Alguém passar na porta da igreja, aí está lá o nome da igreja, o cabo olha na porta assim, tudo escuro. Aquele jogo de luz, aqueles laser verde assim que tem. E só um holofote em cima do pastor ou do cantor. E gelo seco. Quem sabe o que é gelo seco? A banda tocando aqui, os brincão, os cabelão caindo e aí vai aquela fumaçona assim, ó. Aquela fumaçona. Hein? A fumaça assim. E eles cantando. É só de adoração. Está entendendo? Meu Deus do céu, se essa moda pega. O Paulo Roberto, que foi nos Estados Unidos pregar numa igreja, irmão, que era parecida com o que eu estou dizendo aqui. Aí ele disse que irmão, eu tinha 7 agendas nos Estados Unidos, 7 convites para pregar. Eu fui na primeira, voltei. Quando eu voltei, era só pastor me ligando. Ei, não vai dar mais certo. Ei, não vai dar mais certo. Irmão, cancelaram tudo. Só porque eu disse uma coisa lá, irmão. Porque quando eu vi as irmãs e irmãos lá, tudo vestido daquele jeito, a igreja daquele jeito, eu digo, irmão, se esse povo aqui for para o céu, lá no céu tem um ponto de droga, Gabriel usa brinco, Gabriel bate baralho. Aí foi dizendo, né? Se esse povo aqui for para o céu, irmão, lá no céu é uma boate. Eu disse, irmão, só porque eu disse isso. Cancelaram minhas agendas tudinho. Aí ele disse, irmão, e o povo me chama para Deus derramar poder. Disse, irmão, Deus quer. Deus lá, ele queria não era derramar poder não. Deus queria pegar sua ripa e dar uma lapada em crente para criar vergonha na cara. Aí eu disse isso lá, eles cancelaram minhas agendas. Só por causa disso, né? Aí, irmão, mas essas coisas são pintadas. E o pior não é isso não. O pior é a doutrina. O pior é o que se ensina. Porque também ninguém pode julgar. É claro que um cristão tem que ser alguém que não chama atenção, simples, né? Mas também a gente não pode julgar pela aparência. Uma vez eu cheguei numa delegacia,
e tinha 2 fotos. E era no tempo da campanha do HIV. Estava na moda o HIV, né? Muita gente sendo infectada, morrendo. E tinha um todo desse jeito que eu falei aqui, né? Pintado, tatuado, brinco e cabelo assim. E tinha um bem assim. E o cara disse assim, aí tinha uma pergunta em cima. Tinha assim, um dos 2 tem AIDS. Qual você pensa que é? E aí às vezes está onde a gente não imagina, né? Vocês estão entendendo? O que é que vai dar o discernimento para nós de tudo nesse mundo das coisas? O Senhor, a verdade de Deus, a luz de Deus. Por isso que a palavra é luz, e ela é dita como luz, para iluminar o nosso caminho. A gente não julgar as coisas segundo a aparência, porque segundo a aparência, a gente já cai nessa conversa aqui dos anciãos, sim ou não? E aí olha para cá, olha aí em 2 Coríntios 10, 7, eu vou falar aqui de alguns textos, eu queria só que vocês fossem ouvindo, depois eu passo aqui, se quiserem, né? Já vimos aquele que Samuel olhou a aparência do Eliabe e logo elegeu, e Deus disse, eu rejeitei. Entendeu? Então o perigo disso. Então Paulo, em 2 Coríntios 10, 7, ele diz assim, vocês observam apenas a aparência das coisas. Isso aqui era a versão NVI. Vocês observam o que é aparente. Era uma igreja de dons espirituais, mas que não tinham maturidade para fazer análise das coisas, discernimento das coisas. Mesmo tendo todos os dons aí, a análise de vocês ainda é superficial, só na aparência. Então não tem maturidade para penetrar. Calma. 2 Coríntios 3, diz assim, e eu vou postar esse vídeo lá para terça ou quarta. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Essa expressão bem no final, Paulo está dizendo para os coríntios, vocês andam segundo o homem. Tem dons, irmão. Eram usados, mas não andavam segundo o homem. Ideia de homem, mas tinham sido dotados de dons, oravam, jejuavam. Quando ministrava, Deus mostrava, Deus usava em cura e tudo, mas andavam segundo o homem. Pastor, como acontece isso? Está errado. Não está errado, Deus não está errando não. Eles eram que estavam errados, porque precisavam da liderança madura e ouvir a liderança, e eles não estavam fazendo isso. Se achavam já capazes. Como meninos, analisavam as situações, segundo o homem, segundo a aparência e segundo o que viam. Tinha uma visão, já interpretavam. Uma profecia, alguma coisa. E aí tem um texto que eu vou até adiantar ele. Em 1 Coríntios 4:8. Olha o que Paulo vai dizer para eles, já estáis fartos. Olhe para cá, eu disse que ia ser coisa profunda. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Eles já, o que é essa situação de reinar? Farto, rico e reinando. É que com o que eles tinham, eles achavam que já podiam caminhar só. Eram suficientes, já capacitados. Paulo disse, oxalá, se fosse verdade. Eram ainda meninos, andavam segundo homens e analisavam as coisas segundo a aparência das coisas. Olha, eu estava olhando aqui esse mesmo texto, a Bíblia Viva diz assim, parece que vocês pensam que já têm todo o alimento espiritual que precisam. Estão satisfeitos e espiritualmente fartos, como uns reis opulentos em seus tronos, deixando-nos para trás. Deixava a liderança para trás. Por causa daquilo que eles tinham. Isso é um perigo para a igreja. Para nós. Interpretar as coisas assim. E aqui eu estou falando de uma igreja que era de Deus, mas Paulo está tentando corrigir alguma coisa neles. E por falta dessa correção neles, havia muito problema lá, na vida deles, na igreja e fora da igreja, porque não atentavam em tudo para o que Deus falava, apenas para um lado. Outra coisa, olha o que Paulo vai dizer para Timóteo, isso aqui é interessante, é um jovem pastor, e Paulo já está mais maduro, já caminhando há mais tempo, ele escreve a Timóteo, olha o que ele vai dizer,
Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. O que tu tem aprendido, confia a homens fiéis e idôneos, para que esses ensinem aos outros. O cuidado de Paulo com isso aqui que nós estamos falando, com essa visão, que não é uma análise apenas da pintura, da aparência, segundo homens, mas uma coisa mais aprofundada. Ele diz: olha, os homens que você vai passar essa doutrina e encarregá-los de ensinar outras pessoas, devem ser fiéis ao Senhor e idôneos. Idôneos aqui, ó, a palavra idôneos é suficientes, que tenham condições de fazer isso. E nessa mesma carta ele diz para Timóteo que o pastor não pode ser o líder, o bispo, o líder espiritual não pode ser o quê? Neófito, noviço na fé, novo convertido. Mas não tem preconceito contra quem é novo. Paulo está apenas exigindo que esse líder tenha experiências na vida, que ele já tenha uma caminhada, já tenha percebido algumas coisas, caiu em algumas pinturas, ou quase caiu, passou por experiência para ele ser alertado, porque Paulo sabia o perigo das investidas de Satanás, de como os gráficos, quadros, paisagens, pinturas se apresentam perfeitamente aos nossos olhos. E que se não for um homem muito firme em Deus, na sua palavra e de experiência, a Bíblia diz que Jesus era experimentado no trabalho, homem de dores e experimentado no trabalho. Aí, ó, para a gente correr, que isso que eu digo, para terminar o primeiro ponto, né? Eu fui colocando aqui, pulei alguma coisa, Jorge Antônio, não, né? Então aqui, ó, outra coisa, nós vemos uma igreja que crê nas visões, já falei aqui. Olha esse texto que eu vou falar para vocês aqui. Que alguém pode, pastor, porque alguém sonhou acontecendo isso comigo. Já teve, irmão, eu sei, está fazendo a coisa certa. Não é só sonhou, pronto, viu, pronto. Até profecia Paulo vai mandar a gente ter cuidado. Isso aqui não é desacreditando não, Deus usa, mas o cuidado que Deus tem com essas coisas tem que ser observado. A igreja de Corinto tinha isso e muito mais do que nós temos. Lá tinha todos os dons. No entanto, Paulo chama de carnais, de meninos, de que andavam segundo os homens, que observavam apenas a aparência das coisas. Olha, Paulo está seguindo na sua viagem missionária, na segunda viagem missionária, e ele tenta ir para Bitínia, ele tenta ir para 2 lugares, capítulo 16 de Atos. E nesses 2 lugares, a Bíblia diz que o Espírito Santo proibiu Paulo de ir. Presta atenção, um homem de Deus. Olha o nível de Paulo, irmão. Ele tenta ir para um lugar, tenta ir para outro. Isso mostra que enquanto nós estivermos presos nessa carne, nessa natureza humana, devemos observar em tudo que a Bíblia diz. Por quê? Porque corremos o risco de errar. Mesmo estando no mais alto nível de espiritualidade, corremos o risco de errar. Por isso que todos os cuidados devem ser observados. E ele tenta ir para cá, o Espírito Santo proíbe, não deixa. Ele tenta ir para lá, aí ele para em Troade e vão orar. Tem aquele livro lá de A Vida e os Tempos do Apóstolo Paulo, diz que eles passam 15 dias lá, sem saber para onde ia, para orar, para se aquietar. Quando chega lá no versículo 8, 9, Paulo diz assim: e aí de madrugada, Paulo teve uma visão. Eles orando aqueles dias, porque o Espírito Santo não deixou eles irem para lugar nenhum. Como não tinha direção, pararam. Vocês estão entendendo? Olha como eles andavam na direção de Deus, irmão. Olha como eles esperavam Deus falar. Eles iam fazer o que, irmão? Não era fazer a obra? Esse povo lá não precisava. Na Bitínia, na Ásia precisava. Mas Deus não queria que eles fossem. Que o Espírito Santo tinha outra obra. Mas até então eles não sabiam o que o Espírito Santo queria. Mas pararam.
pararam e ficaram lá parados, orando. Parados no sentido de não ter saído, mas ficaram orando. De noite, Paulo tem uma visão. Qual foi a visão de Paulo? Já estou quase encerrando o primeiro ponto. Qual é a visão de Paulo? Ele via um homem do lado da Macedônia, para onde eles não tinham planos de ir. Eles tinham para outros lugares. E o varão lá, um homem de branco, dizia, um homem lá do outro lado, não era de branco não, o homem dizia: passa a Macedônia, ajuda-nos. Olha o que ele vai dizer. Assim que teve a visão, Lucas escrevendo, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O que muda aqui é a palavra concluindo, porque ele fala imediatamente, porque já estavam orando há 15 dias para saber para onde deveriam ir. Quando vem a visão, ele diz: concluímos ainda. O que significa concluir? Aí você vai lá procurar o significado da palavra. Imediatamente partimos. Concluindo, partimos porque houve uma conclusão entre nós de que Deus estava nos chamando para ali. Olha o que ele está dizendo, ó. Concluindo, ó, juntar. Essa palavra significa juntar, agregar, unir, ligar, unir na própria mente. Ou seja, eles foram trazer um conjunto de fatos na mente deles, entre eles, para chegarem à conclusão, à decisão de que tinham que partir para ali. Eles entraram só porque ele teve a visão. Aí é o que eu estava dizendo aqui, ó, um sonho, visão, profecia, revelações sobrenaturais, deve passar por esse crivo aqui. Vocês estão entendendo? Ah, irmão, eu senti, eu vi. Não, tenha cuidado, tenhamos cuidado. Esse crivo é da experiência com Deus, da vida com Deus. E uma igreja tem liderança. Você vê aí Samuel, vê que os anciãos se reúnem. A gente tem que ter cuidado. Pastor, eu vou trabalhar não sei aonde, eu vou me mudar não sei para onde, eu vou não sei o que, eu vou fazer isso, vou deixar de fazer. Meu irmão, a gente tem que ter cuidado, porque a pintura de Satanás está para todo lado. Tem provérbio, que eu não estou aqui condenando estudo, né? Alguém me falou esses dias: pastor, ora aí por mim, porque eu estou querendo fazer faculdade e apareceu 3, né? A minha possibilidade, né? Eu digo: olha, meu irmão, eu tenho uma outra que não está nessas 3 aí que eu te aconselharia, mas isso era uma coisa minha, vamos orar, entendeu? De nessas 3, eu preferiria essa, mas é coisa minha, vamos orar, vamos deixar Deus encaminhar, vamos orando e Deus vai, sabe, lá na frente eu posso dizer: Deus, mas eu orei, eu te busquei, eu segui o protocolo, né? Pedi ajuda para a liderança. Quem está entendendo? Então essas coisas tem que passar por esse crivo. Olha aqui, o crivo que eu estou falando é desde o primeiro texto que nós lemos lá, né? De Samuel, dos anciãos, e de que Samuel falou. E isso, se a gente quiser, irmão, viver nessa vida sem estar dando com o cara na parede, nadar e morrer. Quem quer viver acima de tudo para agradar a Deus, dando certo ou não as coisas aqui nessa vida, certo? Então quando Paulo diz concluindo, é que mesmo as coisas, e vem para ele. Interessante é que ele não está dizendo aqui, irmão, ó, nós estávamos orando para ver o que Deus queria, para onde a gente ia, porque ele não deixou. Olha para mim, Deus não deixou a gente ir para ali nem para ali, então a gente está orando aqui para ver. Mas o irmão ali teve uma visão, aí nós somos concluindo, ou seja, nós somos unir as ideias, analisar as coisas que era dos outros, não, porque a visão é do outro, não, ele está falando é dele. Quem teve a visão? Olha aí, Atos 16, olha aí, Atos 16. Já dizia a missionária Michele Martins que vitória em Cristo é para quem sabe esperar. Ela dizia isso quando Deus tomava ela. Quem conhece a missionária Michele Martins? Se você conhece, olhe para ela. Quem conhece a Esther? É sobrinha da Michele. Tá bom?
Vem aí só a parte aí, porque eu não quero ir lá não. Aqui, a parte da visão, vem aí. Quem que a gente conclui que teve a visão? Está dizendo aí, tá? Paulo, irmão, ele mesmo teve. Sim ou não? Ele mesmo, líder espiritual. O povo diz que foi o maior líder do cristianismo, né? Depois de, claro, tirando Cristo, né? Foi Paulo, o que mais fez. Ele mesmo disse, trabalhei mais, né? Quem fala é ele mesmo, trabalhei mais do que os outros. Depois ele vai dizer, concluindo. E a palavra concluindo vai dizer o quê? Mentes, ó, união, ó. Juntar, agregar, unir, ligar, unir na própria mente, comparar, reunir, considerar. Estão entendendo? Sim ou não? Veja bem como os anciãos entraram errado pedindo um rei e pagaram caro, irmão. 40 anos de sofrimento nas garras de Saul. 40 anos de humilhação e opressão nas garras de Saul. Saul mandou matar uma cidade inteira de sacerdotes. Perseguia os profetas ungidos do Senhor. Perseguia os homens, tudo que era de Deus ele perseguia. Foi parar na mão de uma feiticeira. Está entendendo? E olha o que essa nação amargou. Olha o que essa nação sofreu. Irmão, eu tenho 45 anos. Irmão. Tem coisa que eu nem me lembro mais de tanto tempo. Tá, acredita que tem coisa que eu nem me lembro mais? Mas eles só sofrendo passaram 45. Meu amigo, velho, até me benzo. Falar em sofrer 45, 40 anos, até me benzo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para não me deixar, né? Amém? Então, para a gente concluir essa parte, né? Ó, 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Quando Paulo está falando julgar, ó, e os outros cuidadosamente analisem. Aí nós estamos falando de revelações sobrenaturais, mas também, ó, olha a dúvida quanto a textos, olha o perigo, olha o cuidado que nós devemos ter. Atos 15, 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Surgiu uma questão entre os judaizantes e entre os discípulos, né? Os crentes. Já vou encerrar. É só isso aqui. E aí eles foram para Jerusalém para discutir a questão. O cuidado com a palavra. O cuidado para não conduzir a igreja de forma errada. Para não ensinar o povo o caminho errado. Mas a pintura do Satanás, ela se apresenta. Eu estava me lembrando do texto, me esqueci, me lembrei de novo. Provérbio diz, né? Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas que o final é de quê? De morte. Parece, na análise dele é coisa certa, tá bom, é por aqui mesmo. Mas o final dele é o quê? Morte. E tem coisa que é boa mesmo no começo, mas depois tem morte. Não é assim? Quem quer entrar por um caminho desse? Nós não queremos. A luta que a gente trava com a gente mesmo é para não entrar nessas coisas. E quando perceber que falhou, a gente pede perdão. Não é assim? Sim ou não? Então vamos ficar de pé. Essa é a primeira parte, né? Que eu disse. Primeira conclusão que se tira do texto. Que a verdade, ela é Cristo. Está em Cristo. Mas ela requer, olha para cá, requer alguma coisa para se chegar nela. Tem gente aí, irmão, que está pregando as piores heresias porque chegou, olhou na Bíblia, está aqui na Bíblia e vai pregar. Não tem experiência com Deus, não conhece a palavra toda, o conjunto das escrituras, vida com Deus, não conhece a mensagem de Deus. Chegou, está na Bíblia. Uma vez eu vi um pregador dizendo: você sabia que não existe Deus? Ele estava falando disso aqui, do cuidado. Por quê? Porque tem um salmo que diz assim: não há Deus. Aí para bem aí, pronto, não existe Deus. Deus nenhum existe. Só que tem uma vírgula depois. Diz o nécio, diz o louco.
Quem é que diz que não tem Deus? Que Deus não existe? Um louco. Mas se você parar na primeira frase, pronto, não existe Deus. Isso chama-se isolar. Então tem gente que isola, tira o texto do contexto. Já diziam os sábios que texto sem contexto é pretexto para quem quer pregar heresia. Então exige experiência, vida com Deus. Olha o cuidado de Paulo com Timóteo. Timóteo, não impõe as mãos precipitadamente, não participa dos pecados alheios. Tenha cuidado quando for consagrar. E ele vai falando, transmite isso a homens fiéis, idôneos, capazes de transmitir. Não é para qualquer um. Vão distorcer. E aí vem o texto áureo disso, né? Davi, um homem que teve tanto tropeço na vida, vai dizer, Salmo 27. Uma coisa, versículo 4. Pedi ao Senhor e a buscarei. O que ele pedia? Que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Irmão, não era que Davi não tinha conforto em casa, não. Ah, mas é tão bom na igreja, tem ar-condicionado, arrumar uma redinha lá, botar é tão bom ficar lá. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Aí ele vai dizer, para quê? Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo, ser instruído. É um conjunto, experiências com Ele, contemplar a beleza, a glória, a santidade, a vida, tudo dele, e aprender, ser instruído. Porque a vida não é fácil. As pinturas do Satanás aparecem. Né? As coisas aparecem, irmão, que eu falei para vocês de um cidadão aí em outro estado aí, que estava numa empresa e prosperando, congregando, quietinho com a família. Não estou falando aqui para condenar não, porque Deus arrumou a vida dele depois, né? Mas é um exemplo. Aí chegava a proposta, fazer um empréstimo que paga com 1 ano depois, para fazer isso, para fazer aquilo. Aí ele, para ampliar o negócio, ele começou, irmão, na salinha dele assim, ele abriu, era uma janela, ele abriu aquele janelão até embaixo, e aí vendia umas coisinhas lá, geladinho, coisinha de açaí que chamam lá, né, Jussara, eu chamo de Jussara. Aí começou a prosperar, e Deus abençoando, o dízimo em tudo, mas mais do que o dízimo, a vida dele, cooperando, viajava. Aí vem a proposta, faz um empréstimo, não sei de quê, para colocar isso, para fazer aquilo. E aí, esse empréstimo tu começa a pagar com 1 ano, o juro é baixíssimo, e não sei o que, não orava, não conversava com o líder. Olha a pintura vindo, e ele lançava a mão. Aí foi ampliando, irmão, enricando casa, apartamento, foi comprando. Aí não sei o que, irmão, também pode fazer isso para montar, irmão, até freezer ele já montava, uns freezer, ele virava uma parede inteira de freezer. Isso é muito mais econômico do que eu sei comprar um assim, não sei como é. Sei que ele até saía de Belém para fazer isso em outra cidade. Aí ele foi ampliando. Por último, ele andando, negociando, fornecia para as escolas, irmão. Ele fornecia até para as escolas, ele pagava outdoor, né, que chama outdoor, e das escolas e tudo, fornecia para as escolas, foi enricando mesmo, irmão. E era até generoso na igreja. Eu lembro que a gente vinha para o retiro, ele mandava as coisas. Não era homem da mão cerrada não, mirrada não. Era até generoso. Mas foi entrando em coisas que roubavam o principal dele, que era o tempo dele com Deus. E o pastor avisava. Eu lembro que um dia a gente foi lá, antes das coisas acontecerem, e eu perguntei, cadê, pastor? Uma festa. Cadê fulano, pastor? Pastor, quase não pisa mais na igreja. É negócio demais, pastor, agora é só viajando. Agora, por último, se relaciona, olha para cá, irmão, se relaciona com grandões, com gente famosa, com advogados, com juízes, promotores. Agora está fazendo direito, pastor, fazendo direito, de noite. Irmão, agora pronto, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Irmão, não sei o que aconteceu, assim, o detalhe, eu sei que quando rachou no meio mesmo, não foi nem no meio não, foi tudo, a ponto dele não ter mais nem o que comer. O homem ficou rico. Daqui a pouco, irmão, sabe o que ele fazia? Ele era entregador de pizza, não tem nada contra isso, é digno. Eu estou dizendo, é um homem que tinha o que tinha.
Aí começou daqui a pouco. A mulher queria largar ele, foi campanha de oração. Que a mulher queria largar ele, porque não tinha mais nada, queria ir embora para o apartamento viver a vida dela, por causa da teimosia dele. E eu entendo, irmão, que tem mulher que não quer mais acompanhar às vezes o homem, porque é loucura. Toma decisão para cá, para lá, para lá, para lá. Sei que a mulher tem que ser submissa, mas às vezes é difícil. Não, hoje nós estamos numa igreja, amanhã está noutra, hoje estamos numa coisa, amanhã está noutra, amanhã está passando fome, entra numa coisa, não dá certo, quebra a cara, a mulher falta morrer, passando necessidade, fome, ver os filhos. Às vezes não é a luta que se está passando junto, é a teimosia do homem. Porque quando está unida a família, passa a luta junto. Não é verdade, irmão? É verdade ou não? A mulher, o homem, meu filho, ela está vendo, ele está ali, não é culpa dele, ele é esforçado, mas está tudo junto. Tomamos uma decisão junto, andamos juntos, estamos andando juntos. E aí é vida, é família, mas às vezes é um doido. Aí quebra, a família sofre e depois quer forçar a família a acompanhar nas loucuras. É um problema, é ou não é? E Deus nos chama para a prudência da palavra para isso. Eu não estou falando mal de ninguém, mas de como a gente tem que ter cuidado, irmão. Olha, proposta até de melhorar. E a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca dentro de casa, com a nossa vida, com tudo. Porque tem caminho que ali às vezes é bom. Sim ou não? Olha, o cuidado até na hora de prosperar. Que, na lógica, apareceu uma oportunidade, o cara pula dentro. Falei aqui de lógica, não falei? Um dia desse uma irmã me disse assim: pastor, apareceu aqui uma possibilidade de eu ser promovida. E o chefe me chamou, que eu vou fazer um treinamento, mas eu quero, digo, e as tuas prioridades? Vai orar? Não, pastor, tudo, mas eu quero a oração. Porque de repente pode ter uma coisa que eu não estou vendo. Está entendendo? Sim ou não? Porque às vezes alguém está quietinho no lugar e alguém bota, olha para cá, bota a pessoa num lugar lá que às vezes não estava na hora de colocar, mas é porque a pessoa é habilidosa, é cuidadosa, é comprometida ou comprometido. Alguém vem, mas às vezes não está na hora. Aí pá, bota lá. Lá vai ter problemas que a pessoa às vezes não tem estrutura para suportar. E vai ter uma vida amarga. E termina perdendo tudo. Não estou desencorajando ninguém a crescer, a melhorar, a prosperar, não. Eu quero e oro para que a igreja cresça em tudo. Mas que tudo isso tem que ser dirigido pelo Senhor, pela sua palavra, com maturidade. Olha a experiência de Samuel. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Porque a gente vê às vezes a igreja entrando em coisa, pessoas, às vezes a gente mesmo é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Por quê? Porque não vigia. Nessas situações. Eu creio no revelação sobrenatural. Uma pergunta para os irmãos: vamos orar. Vamos orar. Outro dia o Isaac mandou um sonho. O que eu respondi? Parece ser bom, né? Pelo que está descrito, parece ser bom. Parece, e sabe. Tinha uma irmã aqui, ela foi embora. Se perturbava, porque ela tinha um sonho ou um texto da Bíblia que ela via. E não entendia, ela queria que eu tivesse a resposta prontinha. Oxalá se eu tivesse. Não é assim não, vamos orar. E ele fala se ele quiser. Ele é Deus. Eu sou servo. E se ele não falar, eu vou continuar do mesmo jeitinho. É do jeito de Paulo. Deus não quis para ali nem para ali. E agora? Eu vou ficar aqui até ele mandar eu sair. Se ele não mandar, eu não saio. Porque se eu entrar, eu me arrebento. A nossa vida é para refrear essas coisas e andarmos com prudência na direção de Deus. Esse é o primeiro ponto.